Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa resolução de questões de direito processual civil. Vamos iniciar resolvendo questões do artigo 1º a 20 do CPC. É muito importante que antes de assistir essa correção, vocês tentem resolver as questões por conta própria, porque no material de vocês em PDF que acompanha aqui o curso, vocês têm essas questões sem a resposta assinalada, para que vocês possam se desafiar, tentar resolver as questões, como vocês terão de fazer no dia da prova do concurso. Bom, a primeira questão que eu trouxe foi aplicada pelo Instituto AOACP. Nós temos aqui, são princípios que norteiam o novo CPC. O CPC é de 2015, então algumas provas ainda vão chamar ele de novo CPC, porque ele substituiu o antigo Código de Processo Civil. Mas aqui o que interessa é falar sobre os princípios do direito processual. No começo do Código de Processo Civil, ele não usa, no texto do Código de Processo Civil, ele não usa o nome do princípio, mas é muito utilizado. Na doutrina estão o nome dos princípios, então é importante saber o que significa cada um deles. São princípios que norteiam, então, o novo CPC. Justa causa e legitimidade. A legitimidade ela não é um princípio, ela é uma condição da ação. E a justa causa não se enquadra aqui, não tem sentido. Duração razoável do processo e boa-fé objetiva. Sim, a duração razoável do processo é um princípio que está no artigo 5º da Constituição Federal e também a gente encontra no artigo 4º do CPC. As partes têm o direito de obter em um prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Quer dizer, o processo deve ser concluído logo. Não pode demorar demais. E tem também o princípio da boa-fé objetiva, que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. As partes no processo, o juiz, todos devem utilizar de boa-fé. Não pode utilizar de má-fé, não pode agir maliciosamente para prejudicar ou beneficiar alguém. Então a letra B traz corretamente princípios. A arbitrariedade não é um princípio, porque a arbitrariedade é fazer o que quer. Não, o processo busca o contrário, né? Não confunda a arbitrariedade com a arbitragem. O CPC ele permite o uso da arbitragem, quando as partes elegem um árbitro. Isso não é arbitrariedade. A cooperação seria um princípio, mas fica sozinha ali. Fins sociais, os fins sociais é uma utilização da hermenêutica, na verdade, não é um princípio, e a boa-fé não é subjetiva, né? Boa-fé objetiva. A cooperação seria um princípio, mas boa-fé subjetiva não. Então a gente só poderia marcar a letra B nessa primeira questão, que trouxe os princípios que estão nos artigos 4º e 5º do Código de Processo Civil. Segunda questão. Assinale a resposta correta. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Tá certo ou errado isso, pessoal? Tá certo. É cópia do artigo 2º do CPC, que traz o chamado princípio dispositivo, princípio da inércia ou princípio da inércia jurisdicional. Esse princípio diz que o processo começa justamente por iniciativa da parte. O juiz não começa o processo de ofício. O processo começa porque a parte vai lá e apresenta uma petição inicial. Então, a letra A está correta. Letra B. Excepcionalmente, certas ameaças ou lesões podem ser excluídos. Coisa nenhuma. E isso vem lá da Constituição Federal, do artigo 5º, que traz o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à justiça. Esse mesmo princípio que está consagrado no artigo 3º do CPC. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então a letra B está errada. Letra C. No processo civil não será permitida arbitragem. Errado. É permitida conforme o artigo 3º, parágrafo 1º. Então, ao celebrar um contrato, as partes podem eleger um árbitro. As partes podem dizer, olha, se tiver algum conflito a ser dirimido, nós não vamos entrar na justiça comum. Tem um árbitro que vai dizer quem é que está certo. É isso que nós temos no artigo 3º, parágrafo 1º. Então, a letra C está errada. Letra D. Em nenhuma hipótese
pode ser proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Essa é a regra geral. A regra geral é que o juiz não vai decidir sem ouvir as partes. E esse é o exercício do contraditório e da ampla defesa. Agora, quando a banca coloca em nenhuma hipótese pode acontecer, torna errado. Por quê? O artigo 9º traz a regra geral. O juiz não decide sem ouvir as partes. Exceções: tutela provisória de urgência, tutela de evidência nos casos dos incisos 2 e 3 do artigo 311 e a decisão prevista no artigo 701, que é a ação monitória. Pessoal, nesses 3 casos, excepcionalmente, o juiz vai poder decidir sem ouvir a outra parte. Uma parte vai lá e apresenta o pedido e o juiz decide sem nem ouvir a outra parte. Isso é exceção, porque geralmente o juiz vai receber um pedido de uma parte e vai permitir que a outra se manifeste. E depois ele vai ver e vai decidir. Agora, nesses casos, ele pode decidir sem ouvir a outra parte. É o que se chama no direito processual de uma decisão inaudita. Não escuta, né, a outra parte. Inaudita altera partes. Não escuta a outra parte. O juiz pode agir assim nessas 3 situações. Tutela provisória de urgência é algo urgente que não pode esperar. Vai ter um direito vai ser violado ou lesado gravemente se o juiz não decidir logo, se o juiz ainda for ouvir a outra parte. Tem a tutela da evidência. A tutela da evidência, que significa uma situação que o direito está evidente. Tem 4 casos de tutela de evidência. 2 admitem que o juiz decida mesmo sem ouvir a outra parte. Alegação de fato comprovada apenas documentalmente, mais tese firmada, ou ainda pedido repersecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito. E tem ainda a situação da ação monitória, quando for evidente o direito do autor. Então é isso. As exceções são essas. E a banca, na hora da prova, não costuma cobrar as exceções. Pelo que eu vi em questões de prova, o que eles mais fazem é dizer que em nenhuma hipótese pode decidir sem ouvir outra parte. E o nenhuma torna incorreto, porque nós temos essas exceções no parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil. Vamos adiante. Terceira questão. Vamos lá. De acordo com o que dispõe o novo Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Pessoal, essa frase está correta. Ela é a nossa resposta. Isso está lá no artigo 14 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do tempus regit actum. O que está dizendo esse artigo 14? Então, existem atos processuais sendo praticados e, em dado momento, a lei processual muda. O que acontece quando chega uma nova lei sobre direito processual? Tudo que aconteceu antes, pela lei anterior, é válido, porque atos anteriores a novas leis regem-se pela lei do seu tempo. É esse que é o princípio do tempus regit actum. Aí, os atos daqui para frente serão pela nova lei, inclusive dos processos em curso. É isso que está no artigo 14. Então, vem uma nova lei, ela não volta no tempo a lei processual civil, e ela vai reger tudo daqui para frente, inclusive aqueles processos que estão em curso. Essa é a regra geral do artigo 14 do Código de Processo Civil, o princípio do tempus regit actum, não retroage. E aí vocês vão perceber que em outras alternativas a banca tentou enganar vocês dizendo que retroage. Pessoal, aqui a norma processual civil não retroage, não volta no tempo. É diferente do direito penal. O direito penal, lá no artigo 5º da Constituição Federal, diz que, em regra, também a lei penal não volta no tempo, mas lá tem uma exceção, lembram? Salvo para beneficiar o réu. Lá no direito penal tem exceção. Aqui não tem, pessoal. Aqui no direito processual civil, a nova norma processual não vai voltar no tempo. Ela vai valer daqui para frente, aplicando de imediato, inclusive nos processos que começaram pela lei antiga. Agora, um processo que começou pela lei antiga e atos foram praticados com base na lei antiga, ele vai continuar com base na lei nova. E se a lei nova mudou o que a lei antiga previa,
e algo que foi feito aqui não poderia ter sido feito pela lei nova, como foi feito antes, está válido, porque tempo rege o ato. A lei do tempo que vale para aquele ato pretérito. Daqui para frente que a gente vai utilizar a nova lei processual. Então é isso, pessoal. E a letra A traz corretamente o gabarito. Bom, e por que a letra B está errada? Porque a letra B diz que não retroage também. Mas aí tem o detalhe, diz assim, ó, mas será aplicável imediatamente aos processos em curso, até aqui tudo bem, inclusive situações consolidadas sob a norma revogada. Não, o que foi consolidado pela norma anterior está válido, porque tempo rege o ato. O princípio do tempus regit actum. Então é isso, pessoal. Letra A, o nosso gabarito, na questão 3. Questão 4. De acordo com o Código de Processo Civil, a norma processual. A norma processual retroage ou não retroage? Agora fica fácil, né? A gente já viu na outra questão. Não retroagem e é imediatamente aplicável aos processos em curso. É isso que nós temos no artigo 14. Questão 5. O Código de Processo Civil estabelece que todos os sujeitos devem cooperar, princípio da cooperação, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Aí já é o princípio da duração razoável do processo. Bom, em relação às normas fundamentais, assinale a correta. Vamos lá. Letra A. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atenderá aos fins sociais. Errado. Quando o juiz aplica o direito, ele vai atender os fins sociais. É isso que está no artigo 8º, que traz essa ideia de hermenêutica. O juiz, ao aplicar o ordenamento, vai atender os fins sociais e exigências do bem comum. Então, esse não tornou incorreta a letra A. Letra B. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres e aplicação. Sim. Isso está dentro do princípio da isonomia e do contraditório. Está no artigo 7º essa regra. Esse texto copiou o artigo 7º e, por isso, é a nossa resposta nessa questão, a letra B. Letra C. O juiz pode decidir em qualquer grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que seja matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pessoal, o juiz não pode decidir, como regra geral, dessa forma. Ele, em regra, ele vai ouvir a outra parte para decidir. E é isso que está no artigo 10. Então, não pode. Letra C está errada. E letra D, aquele que de qualquer forma participa do processo não deve comportar-se de boa-fé. Isso é claro que está errado, né? Porque deve comportar-se de boa-fé é o princípio da boa-fé objetiva prevista no artigo 5º. Muito bem, vamos agora à questão 6. Segundo as normas fundamentais do processo civil, letra A, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, sendo vedada a arbitragem. Está errado, né? O princípio da inafastabilidade da jurisdição prevê que não se exclui da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito e é permitida a arbitragem. Então, a letra A está errada. Letra B. A solução consensual dos conflitos se insere no âmbito da liberdade individual, não cabendo ao Estado promover. Errado, né? Porque o Estado vai promover, o Estado vai incentivar a solução consensual. Letra C. Não se proferirá, em nenhuma hipótese, decisão contra uma das partes sem que ela seja ouvida. Errado, né? Porque esse nenhuma hipótese é uma pegadinha que a gente já viu em outra questão. Porque eu vou poder proferir decisões, sim, sem ouvir a outra parte, nesses casos. Então, a letra C está errada. Letra D. O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tem dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo quando a matéria possa conhecer de ofício. Exato. Lá no texto do artigo 10 diz ainda, né? E é o mesmo sentido, né? O mesmo aqui funciona como sinônimo do que ainda. Então está certo, conforme o artigo 10, a letra D é o nosso gabarito, é a alternativa correta nessa questão. Letra E.
os juízes e tribunais atenderão obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Errado, né? Não é obrigatoriamente, é preferencialmente, porque tem exceções. Não é obrigatória a ordem. Em regra, de preferência, se usa a ordem cronológica, mas tem algumas exceções. Então é isso, a letra E está errada também. Questão 7. É correto afirmar: a aplicação das normas de processo civil deverá respeitar as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Essa letra A está correta, né? É o princípio do tempus regit actum. Então, as normas são aplicadas respeitando as situações consolidadas. Vem uma nova norma, o que aconteceu até ali no processo pela lei anterior, tudo certo. Daqui para frente, uma nova lei. Então, a letra A está correta. Letra B. Aplicam-se de forma integral e no que for compatível as normas do Código de Processo Civil, as normas que regulam processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Não é de forma integral, é de forma subsidiária ou supletiva. Quer dizer, existem normas tratando do processo eleitoral, do processo trabalhista, e elas são seguidas naqueles processos. Quando lá naquelas normas, naqueles processos, falta alguma disposição que não tem naquelas normas e tem no CPC, a gente vai utilizar. Isso não é aplicação de forma integral, é aplicação subsidiária. Porque tem algumas coisas no processo do trabalho, por exemplo, que são diferentes do CPC. E aí se utiliza o que está lá na CLT no processo do trabalho. Agora, lá no processo do trabalho, quando faltar uma norma, nós vamos buscar aqui no CPC a aplicação subsidiária. É isso que nós temos no artigo 15, a letra B está errada. Letra C. A jurisdição civil interna será regida pelas normas processuais brasileiras e pelas disposições específicas previstas em acordos e tratados internacionais. Pessoal, a forma como eles colocaram está errado, porque a jurisdição civil ela é regida por normas processuais brasileiras, ressalvadas disposições específicas em tratados, convenções ou acordos que o Brasil seja parte. Quer dizer, o Brasil vai seguir as normas processuais brasileiras e vai ser observado também tratados ou convenções ou acordos que o Brasil seja parte. Não é qualquer acordo. Porque tem acordos e tratados internacionais que o Brasil não é a parte, e aí não são obrigatórios. O acordo só é obrigatório, o acordo internacional só é obrigatório se o Brasil for parte. Então, esse detalhe faltando na questão tornou incorreta a letra C. Letra D. A norma processual retroage e será aplicável imediatamente aos processos em curso, independentemente da fase que se encontrem. Está errado, né? Ela não retroage, como a gente viu. E os atos processuais já praticados sob a égide da norma revogada devem ser ratificados com a norma superveniente, com a nova norma. Não, eles não devem ser ratificados. Os atos consolidados pela lei antiga são válidos. Princípio do tempus regit actum. Agora, novos atos que vão ser pela nova lei. Então, a letra E também está errada. Questão 8. O artigo 3º do CPC dispõe: não se excluirá a apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. E o artigo 16 cita que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e tribunais em todo o território nacional. Quais são esses dois princípios? Primeiro, artigo 3º, inafastabilidade da jurisdição. Segundo, artigo 16, princípio da aderência ao território. Se vocês pegarem o texto do Código de Processo Civil, vocês não vão encontrar esses nomes. A doutrina utiliza esses nomes para se referir a esses artigos do CPC. Letra A, o nosso gabarito nessa questão, que eu considero um pouco mais difícil para quem estava começando a estudar, porque ela exige mais do que o texto do Código, ela vai lá na doutrina. Isso é menos comum, mas aqui nessa parte inicial do CPC pode aparecer. Mais para frente no CPC, raríssimo encontrar doutrina. Nessa parte inicial de princípios ainda aparece alguma coisa de doutrina em provas. Questão 9. Quanto à ação, pode-se afirmar que para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade. Está correto, pessoal. Essas são as condições da ação. As condições para que eu proponha uma ação ou para que eu me defenda de uma ação. Eu tenho que ter interesse no resultado do processo e eu tenho que ser a parte legítima, a parte que pode buscar esse direito. Está certo conforme o artigo 17. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. É verdade. Em regra,
eu não posso, em meu nome, buscar um direito que é de outra pessoa. Isso é a chamada substituição processual, salvo quando a lei autoriza. A associação pode fazer isso, em benefício dos seus associados, o sindicato em benefício também dos trabalhadores. Então, em regra, não pode buscar direito à lei em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, conforme artigo 18. E terceira, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica. Sim, nem sempre a ação vai ser constitutiva. Existem os tipos de ação na doutrina e existe a ação declaratória. Uma ação declaratória, eu não quero que o juiz crie uma obrigação ao decidir. Eu quero simplesmente que ele declare se algo existe, não existe ou de que modo existe. Ou ainda, se um documento é autêntico ou falso. Eu posso entrar com uma ação pedindo só essa declaração, sem pedir, por exemplo, uma indenização em razão disso. Eu posso. Nem sempre a ação vai ser constitutiva. A ação pode ser declaratória, nesses casos, conforme artigo 19, está correto também. Então, tudo certo, letra D é o nosso gabarito aqui na questão 9. Questão 10. Quanto aos dispositivos do Código de Processo Civil, assinale a correta. O Código não mais exige que o postulante tenha interesse e legitimidade. Não, pessoal, continua existindo. Continuam sendo condições da ação o interesse e a legitimidade. Isso está no artigo 17. E essas são as duas condições da ação. No anterior CPC, tinha uma outra condição, que na verdade não era, a doutrina discutia bastante, e agora o novo CPC resolveu o problema. São só duas condições da ação. Nem precisa saber como era antes. Saiba para a tua prova que só tem duas condições da ação: interesse e legitimidade, conforme artigo 17. A letra A está errada. Letra B. Em regra, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. A regra é essa. Ah, mas tem exceção. Tem. A questão disse em regra. Se não tivesse esse em regra, estaria errado. Se dissesse ninguém pode pleitear em nome próprio, estaria errado. Por quê? O artigo 18 diz que ninguém pode pleitear, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então a letra B está certa, porque foi colocado em regra. Letra C. É inadmissível a ação meramente declaratória quando haja ocorrido violação do direito. Não. É admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorrido violação do direito. Então a letra C está errada. Letra D. Não se admite que o substituído intervenha como assistente litisconsorcial. Errado. Quando ocorrer a substituição processual, quando uma associação, por exemplo, vai defender o direito de um associado em nome próprio, o associado que está sendo substituído pode fazer parte, sim, como assistente litisconsorcial e ajudar a associação nesse processo a buscar esse direito. Então a letra D está errada. E letra E, não é possível que o interesse do autor limite-se à declaração. É possível, sim. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. São as chamadas ações declaratórias. Nesses dois casos, como a gente viu na questão anterior. Então a letra E também está errada. Com isso, pessoal, concluímos a nossa correção de questões sobre os primeiros artigos aqui do Código de Processo Civil. Espero que tenham entendido bem o conteúdo e qualquer dúvida é só mandar um e-mail que eu vou ter o maior prazer em ajudar e esclarecer a dúvida de vocês. Sigam firme nos estudos e a gente se encontra na próxima.